Olá, meu querido público, voltamos hoje com o nosso Direito e Justiça e mais uma vez, sempre com aquela alegria de estar aqui levando a melhor informação para vocês, sempre com muitas entrevistas, nossos colunistas também, trazendo notícias e também conhecimentos jurídicos e da economia. E agora com a nova coluna também do Juc Business, com novidades aí dos eventos que ele costuma frequentar e trazendo sempre personalidades do nosso estado, as mudanças, enfim, inúmeras situações que vão de encontro aí com aquilo que a gente precisa conhecer cada vez mais. E hoje, gente, além de tudo que a gente sempre faz aqui, né, dos nossos colunistas, do Matheus e Tiro de Castro, aí do Juc Business, da coluna de Direito Imobiliário, da coluna de Direito Contratual com o Dr. Edilson Santos da Rocha, nós temos uma entrevistada que vai falar sobre um aspecto muito importante aí, que é justamente voltado à arte, à produção cultural, produção artística, e ela é uma das grandes profissionais da área aqui no nosso estado. Você ainda tem que esperar um pouquinho aí para saber quem é, mas já sabe, né, que a gente gosta daquele suspense. Então, antes da gente começar essa edição de hoje, eu vou chamar o nosso patrocinador, você aguarda aí, que na sequência a gente volta já nesse bloco para entrevistar essa nossa convidada especial, tá certo? Então vamos lá para que a gente comece essa linda edição do Direito e Justiça de hoje. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, meu querido amigo, está no ar o nosso Direito e Justiça. Como sempre, é uma alegria estar com você, sempre levando a boa informação, trazendo as melhores pessoas, as melhores personalidades, sempre com aquela vontade de compartilhar com você muitas experiências significativas para a sua vida. E hoje, como eu falei anteriormente, estou aqui com uma querida produtora criativa que é a Michele Menezes. Michele, querida, seja muito bem-vinda ao nosso Direito e Justiça. Obrigada, Débora. Muito prazer estar aqui hoje. Fico muito feliz, Michele, pela sua história, por já conhecer o seu belíssimo trabalho, sua inspiração, tudo que você faz, né, o teu desenvolvimento, tua atividade, né, essas voltas, né, que a sua atividade já deu aí, né, enfim, essas descobertas ao longo do caminho que te trouxeram onde você está hoje e está revolucionando a tua área, né, a produção artística, eventos e tudo mais. Eu queria muito que você começasse esse bloco falando um pouquinho da Michele. Quem é a Michele para o nosso público saber? Eu sou Michele Menezes, sou uma produtora criativa, como a gente chama. Aqui no Brasil a gente não tem um termo para isso, mas a gente fala creative producer, né, que é uma produtora artística, na verdade. E a minha trajetória começou no palco. Que legal. Eu sempre falo que para as pessoas chegarem nos bastidores, às vezes elas começam pela frente. Engraçado, a gente sempre pensa que é o contrário, né? Sim, é verdade. E então eu faço teatro desde criança, desde os 9 anos, e eu sempre quis ser atriz. E aí eu comecei a me profissionalizar e comecei a descobrir a produção. E aí foi um caminho sem volta. Depois que eu comecei a produzir, eu sou da comunicação também, eu sou geminiana, minha numerologia é toda número 5, eu sou toda da comunicação. Então eu sempre trabalhei muito nessas duas áreas, quase que simultaneamente, sabe? Tanto na comunicação quanto na arte e na cultura. E aí quando eu comecei a trabalhar com produção, nunca mais parei. Que legal, e hoje está aí cada vez com projetos maiores, né, Michele? Até conversávamos nos bastidores aí que você está rodando o mundo aí com esse teu projeto. Eu quero que inclusive você fale sobre esse projeto incrível, que agora é a tua menina dos olhos, né? Sim, é espetacular, é a Mostra Internacional de Artes para Criança, que é um projeto que eu criei em 2016, e aí a gente está falando de descoberta, de recalcular a rota, né, de que quando a gente está no caminho certo as coisas fluem. Eu era produtora de teatro adulto,
E aí eu passei por um processo enfim, de me entender nesse lugar e saber por que tinha tanto sofrimento no meu trabalho. E aí eu fiz um resgate da Michelle criança que ia ao teatro e do que eu sentia quando eu ia ao teatro. E aí eu resgatei uma ideia de que, na verdade, o que eu queria é que as pessoas sentissem aquela sensação que a Michelle menina sentia quando ia ao teatro. Então, a partir disso, surgiram duas linhas de trabalho. Uma que é a minha vocação para produzir festivais e a outra que é produzir para criança e para as famílias. Então, a Espetacular, ela nasceu dessas duas... Essa simbiose, assim, Isso, né? exatamente. E aí, todas as portas parece que se abriram. Como eu comentei com você, esse ano eu fui para 3 festivais internacionais, porque daí agora eu estou tentando conhecer as coisas que acontecem no mundo todo. E aí eu tenho um lema, digamos assim, da Espetacular, que é levar Curitiba para o mundo e trazer o mundo para Curitiba. Olha que legal, né? Que projeto maravilhoso. E isso realmente vem só para realçar ainda mais o teu belíssimo trabalho, né, Michele? Porque, como você falou, né, a gente até conversou anteriormente também nos bastidores, que às vezes a gente tem uns sofrimentos que a gente não consegue compreender muito bem, né, o motivo de estar passando por aquilo, né, de não se encontrar naquele caminho, mas de repente a resposta está dentro da gente, né? Se a gente olha, que nem você, né, contando da tua história, de você menina, fazer esse resgate, me vem muita coisa, sabe, à mente, porque eu também lembro de algumas passagens da minha vida, da minha infância, quando eu também já sabia o que eu queria para mim, e aquelas sensações, né, que eu tinha de repente, estar fazendo alguma coisa que era um projeto de vida, era um anseio, e de repente, hoje eu olho para trás e falo, nossa, eu realmente encontrei o meu caminho, né? Eu passei por tanta coisa na vida, muitas dificuldades, muitas situações, porque a vida, né, não são flores, né, o tempo inteiro, né? São momentos de alegria, de felicidade, mas a dificuldade existe. E é tão bom a gente olhar para trás e ver que acertou a rota, né? Que conseguiu encontrar e está fazendo a diferença no mundo, está inspirando pessoas, né? Esse teu projeto também, inclusive, para democratização do acesso à cultura, conhecimento da criança, se preocupar com esse lado todo, que é muito importante. O teu resgate acaba resgatando muito, né, daquilo que realmente tantas crianças precisam ter, né? E até adultos, inclusive, que podem também ter esse resgate pessoal através dos seus projetos. Com certeza. Não é? Eu fico um pouco emocionada quando eu começo a falar desse projeto, porque eu acho que ele tem muitas frentes e tudo isso que você tem falado sobre esse alinhamento, ele representa na minha vida, sabe? Mas eu tenho feito um movimento através desse projeto de, sim, tem um mote que eu usei na última edição e que eu acho que vai permanecer, que é nenhuma criança menos. Então, a gente tem muitas barreiras invisíveis que impedem as crianças de ter acesso à arte e à cultura de qualidade, né? Então, é um projeto que é todo gratuito, a gente leva as crianças das escolas e das instituições para assistir as apresentações internacionais e nacionais. A gente tem, é um projeto multilinguagem, né? Então a gente tem diversas linguagens artísticas no mesmo projeto. A gente tem uma ideia de trabalhar um tempo de qualidade da família mesmo, porque hoje a gente tem muito, tudo muito uma focado escassez, em tela. né? Isso, uma escassez de tempo, de união da família, né? E eu acho que esses momentos eles proporcionam justamente esse resgate desse momento em família, né? E tem gente que vai, às vezes, numa atração, assim, os adultos estão tão também viciados. A gente fala de criança, que as crianças ficam no celular o tempo todo, mas os adultos também ficam. E aí, às vezes, a gente chega no teatro, a gente tem muita escola, né? E daí vão as professoras e ficam falando para as crianças. Psh, psh, psh. E aí, quando a peça começa, elas ficam no celular. Então, aí a gente já começou a perceber também que quando a atração é boa, e isso acontece muito no Espetacular, de repente está todo mundo vidrado. Então, a gente fala muito sobre isso, porque quando uma atração é para criança, ela sempre pega a gente também. A gente acaba se conectando de alguma forma, né? Então, a gente trabalha muito com ludicidade, com beleza, com experiências memoráveis. E aí os adultos acabam
se rendendo, e eu falo que, assim, é um resgate de um tempo de qualidade, né? O tempo hoje é o nosso bem mais precioso, e a gente perde muito tempo com coisas que não acrescentam em nada. É verdade. Então, quando você promove uma experiência de sensibilidade para as pessoas, isso não tem preço, né? Eu acho que esse é o grande legado, né, do teu projeto e do trabalho que você vem desenvolvendo, né, Michele, com tanta maestria, com tanta beleza, com tanta profundidade, e o mundo está carente de pessoas como você, sabe? Fico muito feliz de receber no programa hoje, inclusive, você para falar desse lindo projeto, e assim, vamos continuar falando dele. Eu só vou chamar agora o Matheus de Tiro de Casco, a coluna de economia, para que as pessoas também conheçam cada vez mais essas questões econômicas, que, afinal de contas, né, tem um impacto muito significativo nas nossas vidas, não é verdade? Com certeza. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez em nosso curso sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito de um anúncio bastante relevante realizado pelo presidente norte-americano Donald Trump acerca da introdução de novas políticas tarifárias sobre a importação de aço e alumínio nos Estados Unidos, sendo esta uma medida que afetará de maneira bastante relevante o Brasil, na medida em que o Brasil é justamente o segundo maior exportador de aço para a nação norte-americana, tendo exportado no ano 2024 pelo menos 4 milhões de toneladas de aço. E justamente nesse sentido, acabam emergindo muitas preocupações acerca dos efeitos que irão se espraiar sobre a economia brasileira. Efeitos muito negativos. Primeiramente, eu, de certa maneira, tenho uma visão de que, a curto, a médio prazo, talvez, alguns efeitos venham a ser sentidos na medida em que o Brasil realmente exporta bastante aço para os Estados Unidos, mas, levando em consideração que o Brasil, de certa maneira, tem relações comerciais bastante profundas com a China, justamente nesse sentido, também sendo um mercado externo para o qual o Brasil direciona boa parte de suas exportações, de suas produções de aço, em grande sentido, eu creio que, de certa maneira, haverá uma acomodação ali no mercado mundial, justamente para que toda essa demanda não encontrada ali para ingressar nos Estados Unidos acabe sendo preenchida em outras nações, tal qual a China, que vem se impondo, de certa maneira, como um dos principais demandantes desse tipo de mercadoria no mercado mundial. Um outro ponto que eu gostaria de comentar é justamente a respeito do fato de, muito provavelmente, esta medida acabar não surgindo o efeito pretendido por Donald Trump, já que ela já havia sido introduzida por Bush em 2002, que ao aumentar, ao impor tarifas sobre a importação de aço, acabou, na realidade, não conseguindo ampliar o emprego na indústria norte-americana. Na realidade, os efeitos foram de redução do emprego na indústria, na medida em que não houve tanto aumento na indústria de aço dos Estados Unidos que fosse tamanho a ponto de compensar toda a queda de emprego que acabou sendo um resultado ali nos ramos industriais que importavam aço. Ou seja, acabou havendo um efeito geral bastante negativo sobre a indústria, na medida que a gente está considerando que hoje a economia mundial está estruturada sobre as cadeias globais de valor, ou seja, há uma cadeia organizada de suprimentos, de fornecedores e receptores de mercadorias, sejam elas que atuam, sejam como bens finais, ou até mesmo como insumos para novos processos de produção, que de certa maneira é completamente indissociável, é completamente impossível desatrelar efeitos negativos do ponto de vista da cadeia de insumos a partir do momento que você introduz uma política tarifária. É justamente nesse sentido que eu tenho uma concepção, que eu já externei aqui na coluna de economia, que é no seguinte sentido, que é no sentido de que o principal mecanismo de política industrial hoje não é a política tarifária, mas sim subsídios, especificamente ali em políticas de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, um estímulo financeiro monetário muito mais robusto, direto, para os ramos industriais, ao invés dessa política tarifária, que é, na minha avaliação, enquanto uma política industrial, algo bastante ultrapassado, que na prática deveria ter ficado pelo menos no século XIX, que não trará, muito provavelmente, os efeitos pretendidos pelo Donald Trump. Justamente nesse sentido, que
eu penso que o presidente americano talvez não seja tão incisivo, ainda mais levando em consideração a retaliação que muitos presidentes, que muitos países têm tomado em relação às políticas tarifárias tomadas recentemente pelos Estados Unidos. Tendo tudo em serviço, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Voltamos então aqui com o nosso segundo bloco, continuando ainda com a Michelle, para falar desse assunto tão legal e tão instigante, que é justamente, né, essa produção criativa que ela vem construindo há tantos anos, inclusive, né, além de todo esse trabalho magnífico que ela faz, produzindo, né, essas obras, né, que vão aí desde, né, que nem você falou, é para adulto, para criança, para idosos, para todo mundo, né, democratizando realmente a arte, o acesso à arte para todos, né. Mas para que a gente consiga trazer esse acesso ou levar essa produção artística para tanta gente, existe uma parte muito importante que a gente não pode ignorar, né, Michelle, que é uma certa burocracia que está envolvida aqui quando a gente está tentando levar, então, às pessoas estas atividades, enfim, esses espetáculos grandiosos. Me fala um pouquinho das licitações que existem, então, quando a gente está falando desse aspecto aí, que é um pouquinho chato, mas é necessário. Ai, eu não acho nada chato. Aliás, Você gosta, né? Mas no meu universo eu sou meio uma aberração, porque você é né? especialista, né? Na verdade, Sim. Isso é legal falar para o público, porque você se especializou justamente em licitações nessa área, porque eu nem imaginava que tinha, que era por demanda, que você tinha que criar o espetáculo, né, dependendo ali do tipo de projeto da empresa específico. E me conta, então, como é que funciona isso? Então, eu acho interessante porque, assim como quando a gente fala de teatro, a gente pensa no ator, na atriz, no diretor, e aí a gente tem toda a equipe técnica, né, o backstage. Na produção cultural, a gente também tem como a gente fala das possibilidades de trabalho, digamos assim. Então, eu sempre tive muita facilidade, sempre gostei de planilha, e sempre fui uma pessoa do planejamento, da organização. Por isso que eu falo, eu sou uma aberração do meu universo. As pessoas olham pra mim e falam, nossa, né? Uma artista que gosta de trabalhar com a burocracia. E aí, o que acontece é que a gente tem duas linhas de trabalho, que são os editais e as licitações, né? Os editais são a primeira, porque assim, qualquer artista e qualquer produtor, para conseguir manter o seu trabalho, não pode mais hoje em dia depender só de patrocínio direto, dos apoios e tudo mais. Então a gente tem uma infinidade de editais de lei de incentivo e de editais de patrocínio direto das instituições, e a gente passou por um processo, né, de profissionalização, digamos assim, em que a gente precisa entender desses editais, porque tem uma série de regras e tudo mais. Até para conseguir cumpri-las também, né? Exatamente. Então, com prestação de contas, né? E assim, os editais, eles são uma espécie de processo licitatório, né? Eles têm o mesmo nível de burocracia, porque na maior parte do tempo a gente está lidando com recurso público. Então, eu acabei me especializando nisso. Eu trabalho tanto com elaboração de projeto para pessoas que me contratam, para profissionais e produtores e artistas. A gente cria projetos também para algumas instituições. E eu sou parecerista pareceristas são as pessoas que fazem parte da comissão de análise de projetos de editais de seleções públicas e privadas. E aí, a partir desse trabalho, de sempre estudar muitos editais, né, e de ser toda certinha e tal, eu acabei entrando nesse universo das licitações. Primeiro, eu trabalhava com licitações de produção de peças de teatro. A gente fala sobre demanda porque a gente tinha temáticas específicas. Então, por exemplo, há uma instituição, uma estatal que ia fazer uma obra muito grande em determinadas regiões, contratava daí o nosso trabalho através de licitação para criar um espetáculo que era apresentado nas escolas para as crianças, falando sobre a importância daquela obra naquela região.
E aí a gente já fez para antidrogas, a gente já fez para meio ambiente, enfim, diversos temas. E aí, mais uma extensão desse trabalho foram os eventos, porque daí eu sempre gostei de produzir evento. Então, a partir desse olhar para as licitações que eu comecei produzindo peça de teatro, eu falei, olha, posso produzir eventos também. E aí eu comecei a participar de licitações de produção de eventos. Foi unindo tudo, né? Então todos os interesses ali conjugados e deu para fluir, né? Fazer fluir. E você veja que legal, Michele, porque assim, né? O nosso programa, ele é assim, tem um viés jurídico, né? A gente traz muitas temáticas importantes para essa área, mas você veja como o jurídico ele não está desvinculado do restante, né? Você vê, eu estou aqui hoje com uma produtora, né, artística, renomada, que já passou, enfim, já trouxe, produziu muita coisa aí, né? E você vem aqui para nos dizer justamente do processo de licitação, né? Que é tão importante dentro do teu trabalho, disso que você faz. Então não dá para desvincular, gente. Por isso que eu sempre consigo aqui interagir com todas as áreas do conhecimento, porque a gente está sempre se relacionando, sempre preciso de uma lei, sempre preciso realmente de um acesso que tenha aí essa conexão com aquilo que a gente produz juridicamente, que é produzido. E ao mesmo tempo, aqui, nada mais, nada menos, a gente está trabalhando também com acesso à justiça, com democratização de conhecimentos, de cultura, de tudo, né? Então, você conseguir produzir um conhecimento, um conteúdo, uma arte, e levar isso para a população através de um mecanismo como o teu, por exemplo, né, que é altamente necessário, cultura para o país, então é algo que a gente está também atingindo aquilo que eu sempre falo aqui, que é a Constituição Federal, né, a Constituição Federal que desce e espraia para todos nós ali como deve ser, né, o regramento, né, a principiologia, você ter dignidade, você ter cultura, você, enfim, conseguir estar aí realmente atingindo os propósitos da lei maior. Então, isso é muito legal, é muito bacana a gente conseguir fazer essa conversa e realmente, Michele, integrar essas áreas do conhecimento que são tão importantes para a gente no Brasil, né? Ter cultura, ter conhecimento, ter acesso, ter dignidade, ter justiça, né? Então, gente, eu vou encerrar esse bloco agora, porque eu vou chamar a coluna de Direito Imobiliário, mas na sequência eu volto aqui falando com a Michele para a gente continuar esse assunto, que é tão interessante, a gente conhece e aprende muito com ela, e também, claro, sobretudo, se inspira nessa pessoa incrível, maravilhosa que está aqui com a gente hoje. Vamos lá, então? Olá, meus amigos e amigas do Direito Imobiliário. Hoje estou aqui para trazer para vocês uma informação muito importante, na verdade uma notícia, né? A gente sempre gosta de compartilhar com vocês algumas questões que nós vemos aqui no nosso dia a dia, algumas experiências, e hoje não é diferente, especialmente porque diz respeito àquilo que eu sempre venho trazendo para vocês, que é sobre a necessidade de transferência do imóvel imediato, ou seja, tão logo você adquira esse bem, esse patrimônio, você já proceda à transferência, tudo porque você corre um sério risco de que, havendo a permanência desse bem, desse imóvel, na esfera patrimonial do vendedor, você pode vir a sofrer com eventuais penhoras, com restrições judiciais, que podem te fazer, inclusive, perder esse patrimônio, o que é muito ruim, muito difícil, porque não é só valor, não é só preço, aquilo é a tua segurança, a segurança da sua família, né? Então, ninguém quer perder o patrimônio. Nesse sentido, a gente reforça a ideia de você, então, imediatamente após essa aquisição, fazer a transferência. Vejam que nesse caso, o que aconteceu, né? O casal adquiriu esse imóvel em 2008 e em 2013 foi obrigado a ingressar com uma ação denominada embargos de terceiro. Tudo porque, como eu disse para vocês, havia uma dívida do vendedor e o credor encontrou esse bem para poder satisfazer o seu crédito. E aí, logicamente, recaiu, a partir do processo judicial que havia sido ajuizado contra o devedor, uma penhora sobre o bem, que apareceu ainda na esfera patrimonial do devedor. Nesse caso, houve a necessidade de ingresso com a ação judicial
desses que foram então os compradores do bem, que é denominado embargos de terceiro, para levantamento dessa penhora, ou seja, para retirar a constrição que recaía sobre o bem. Para a sorte deles, o credor anuiu, consentiu com essa retirada, porque entendeu, logicamente, que não houve má fé da parte deles, que eles estavam de boa fé, enfim, que eles não deveriam então pagar pela dívida do vendedor. Mas, gente, isso é muito difícil de acontecer, tá? Eu digo para vocês, por isso que eu sempre reforço a ideia de você fazer a transferência, quando compra o bem já se prepara, né, com todas as despesas que vão aí ocorrer e em decorrência justamente dessa aquisição, porque senão você pode vir a sofrer com uma despesa muito maior e até mesmo prejuízo financeiro significativo. Primeiro porque você vai ter que contratar advogados para poderem fazer suas defesas, né? Isso é um primeiro momento. E um segundo, que é muito pior, você corre o risco seríssimo de perder o que você gastou, o que você investiu. Então não é só um prejuízo também material, no sentido de gastos, né? É um prejuízo emocional também, porque você, logicamente, adquiriu o bem para você construir ali a tua família, para você ter aí o teu lar, né? Então, nesse sentido, é que eu sempre digo para você, toma cuidado, vai lá, já se prepara para essa aquisição, separa o valor que você vai precisar para pagar os impostos, para, enfim, para pagar por transferências, que a gente sabe que tudo tem um custo, para você ter sua segurança, né? Porque é melhor fazer isso no início do que depois ter que sair atrás de contratação de advogado, ter que ainda ter um problema imenso no processo, porque o processo normalmente não é rápido, processos eles acabam tendo aí um prazo de duração bastante elastecido, aí você tem todo um desgaste emocional, psicológico com isso também. Então, para que se evite esse tipo de problema, a melhor coisa é fazer a transferência. Esse casal, por exemplo, né, imagina, ficou 5 anos ali com o bem ainda na titularidade, né, com a titularidade do vendedor, e nesse sentido, aí teve esse problema, né, da dívida, de recair aí a penhora sobre o bem, e somente a partir de então tomou a providência, né, e aí correndo risco também, inclusive, de ter um grande problema, porque se o juiz também não reconhecesse que a ação deles foi manejada antes da procedência da ação, lá atrás, eles poderiam ter um grande problema. Então o juiz reconheceu que houve o ingresso com a ação deles antes da procedência da ação, que buscava o pagamento da obrigação lá do credor, né? Então, gente, por isso que eu sempre falo, busca resolver isso enquanto há tempo, enquanto você não está com problema ainda, porque a partir do momento que você estiver enfrentando uma disputa judicial em que você vai ter que provar que estava de boa fé, porque hoje infelizmente é assim, né? Que em tese o que deve ser comprovado é a má fé, isso segundo o nosso ordenamento jurídico, mas no final das contas você tem que provar que você está de boa fé, né? E aí tudo é revertido. E além disso, além dessa reversão toda, você tem que provar que você está certo, que você não fez nada em descompasso com a lei, você vai ter todo o desgaste e até esperar que o juiz decida e decida em seu favor, toda uma situação que vai envolver a sua família, os gastos financeiros, o seu orçamento, enfim, toda uma questão que gera um dano, um abalo para você também, né? Então, gente, para evitar isso, a melhor coisa que eu sempre falo, vai ter o cuidado necessário, se precaver nunca é demais, fazer essa reserva financeira também é muito importante, a fim de que você possa transferir esse bem imediatamente após a compra e evitar um problema como esse, que pode realmente trazer uma severa implicação para a sua vida, tanto financeira quanto também aí psicológica e, enfim, emocional, tá certo, gente? Então toma cuidado, essa é a grande dica que eu deixo para você hoje aqui, mais uma vez, nunca é demais falar sobre isso, porque infelizmente a gente vê esses casos com muita frequência e sempre aí com muito desgaste, seja financeiro, seja emocional e inclusive aí quando a gente também não vê a perda efetiva do imóvel, que também não é raro. Tá certo, gente? Sendo isso que eu tinha para trazer hoje para vocês na minha coluna, me despeço na certeza de que pude aproximá-los ainda mais dos seus direitos na área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima!
Voltamos então com o nosso terceiro bloco aqui. Michele, a gente estava falando então da importância aí da análise de editais, inclusive, né, da imprescindibilidade de você realmente sempre observar as disposições para poder participar, inclusive você é especialista nisso, etc. E a gente até nem conhecia esses aspectos aqui hoje, foi uma novidade para mim, né? E eu gostaria até de saber, então, porque eu imagino que você, claro, é especialista nisso, mas nem todos que trabalham produzindo, né, a arte, enfim, produções culturais têm essa expertise que você tem. E nesse caso, como que faz? Tem um campo bom para advogado trabalhar? Como é que funciona isso ou não? Né? Enfim, tem muitos advogados experientes no assunto. Conta para nós aí. Primeiro eu quero dizer que ainda bem que não tem muita gente especializada, porque eu sou, como eu disse, eu sou uma exceção à regra. Mas eu acho que tem muito campo. A gente tem pouquíssimos advogados que atuam na área, inclusive na Lei Federal de Incentivo à Cultura é obrigatório prever a contratação de assessoria jurídica no projeto, porque a gente tem questões de direito autoral, a gente tem questões de contrato de trabalho, a gente tem muitos sindicatos de categoria, né? Então, essas contratações todas são feitas por empreitada, por projeto, né? E aí cada lei tem especificidades. Por exemplo, a lei municipal determina que os contratos têm que ser de uma forma, estadual, ou é um edital privado. Enfim, são diversas possibilidades. A gente tem as questões, por exemplo, uma das coisas que hoje é quase um problema, que é a questão das próprias formações de pessoa jurídica. Olha só. Porque muitas pessoas, tanto artistas quanto técnicos, não têm um conhecimento, então falam, é muito fácil abrir um MEI, né? É muito fácil, as pessoas não sabem nem diferenciar a pessoa física da pessoa jurídica. Infelizmente ainda acontece muito, né? Então, para você ter uma noção, por mais que os editais públicos tenham tentado democratizar um pouco mais o acesso, isso não é possível, porque a gente está falando de recurso público, né? E aí, eu já participei de várias discussões muito acaloradas de pessoas reclamando do nível de burocracia, e eu falo, mas como que vai diminuir a burocracia? Se a gente está falando de dinheiro público, né? Exatamente. A tendência é que se aumente cada vez mais, e para isso a gente precisa se profissionalizar. E aí a gente tem, digamos que pouco suporte jurídico, especialmente, para quando a coisa flui. Mas aí, quando tem alguma deixa de questão, fluir, daí aí a gente precisa, fica... Né? E agora? E agora, para quem que eu vou? Então, porque não é só nessa questão jurídica, acho que de uma maneira geral, e eu vou falar até de consultoria, de planejamento estratégico que eu fiz nos últimos tempos. A gente tem eu vou falar mercado agora, mas normalmente a gente não usa muito essa palavra, isso também já é mais uma questão, assim, mas a gente tem muitas especificidades. E aí, o profissional que se propõe a trabalhar nesse universo, ele precisa entender dessas especificidades, isso é muito raro. Até, não só no jurídico, mas na contabilidade também, são também é bem específico, né? Sim, porque os nossos sistemas tributários são específicos, né? Tipo, é tudo, assim, um projeto de lei que a gente pega não entra numa contabilidade normal, porque o dinheiro entra na nossa conta, mas não entra na nossa contabilidade, porque a lei de incentivo, ela não tem essa... Então, assim, são várias questões que, tanto jurídico quanto contábil, né, a gente tem carência de pessoas que atendam. Eu até estava comentando com você, né, de uma experiência numa licitação que eu tive, de ter uma disparidade enorme entre o que estava no termo de referência do edital e do que estava cadastrado no sistema, e por sorte, quando eu entrei em contato com a instituição, eles acabaram retirando do ar para reformular. Mas se eles não tivessem feito isso... eu não saberia o que fazer. Aí, talvez eu tivesse desistido de um edital que era tipo 5 milhões, não era pouco recurso. Teria que contratar um advogado especialista no assunto, que, como você disse, até é bem difícil, porque são
poucos profissionais Isso. especializados na área, né? Eu até acho que em licitações a gente ainda tem um pouco mais, né? Tem mais, exatamente, de forma geral, sim. Mas nessas outras, nas leis de incentivo, nos outros tipos de edital e na própria arte, de uma maneira geral, a gente tem poucas pessoas que essa trabalham. que eu acho que é a dificuldade, né? Um nicho de mercado que talvez, né, não tenha sido explorado da forma adequada, digo explorado no bom sentido, né? Sim. Pelos profissionais que talvez não saibam, porque isso é um grande problema, sabe, Michele? Quando o profissional está na faculdade, ele nem sequer imagina, porque é tudo muito quadradinho, né? Lá na faculdade, é direito civil, direito penal, direito ambiental, né? Enfim, tudo muito, muito restrito. Então, essas outras áreas, que hoje, inclusive, a gente tem muito, né? O direito da moda, que se fala muito, né? Muito contemporâneo, e outras tantas áreas que vêm, né? Aí na vanguarda, né? Agora o direito digital, enfim, inteligência artificial aí que está despontando, todo mundo querendo entender cada vez mais. Então, você tem que se servir, né, de outros estratagemas, enfim, de outras formas para conseguir, então, ter acesso a essa forma nova e essas novas modalidades, né, de conhecimento. Por isso que é importante hoje a gente falar sobre isso, porque muito provavelmente alguém que esteja nos assistindo, que nunca pensou sobre isso, vai refletir e vai, opa, peraí, né, de repente já gosta do meio artístico, já tem uma vocação para isso, e de repente talvez até formada em direito, né, Sim. já tem uma vocação também jurídica e pode se encontrar nessa área que é tão fascinante que você vem desenvolvendo aí. Então, por isso que a gente tem que trazer esses assuntos aqui, ventilá-los mesmo, dessa forma como a gente faz, para a gente, sabe, abrir, expandir o leque de opções para quem está nos assistindo, que é muito importante. Eu lembrei de mais uma coisa que é muito rica também, que são as relações internacionais. Olha só. A gente, o meu festival, ele tem atrações internacionais. E a gente tem várias questões de trazer, assim, de contratar as atrações para cá. Olha. Porque tem as questões tantas questões de contratação mesmo, né, as questões a gente já tem uma questão de linguagem, né, quando a gente está tratando, por mais que todo mundo fala inglês, mas assim, o nosso idioma original não é inglês e nem o de quem é, por exemplo, estou negociando com um grupo da África do Sul. Sim, E aí, às vezes, a gente tem problemas seríssimos quando as pessoas chegam aqui. Porque aí, acho que no Brasil deve ter um escritório que é especializado em relações internacionais de contratação. Olha só, dificuldade, né, daí para você conseguir, né, ter essa relação, então, plenamente estabelecida, sem dúvidas também, né? Para ser bilateral também, bilateral, né? Exatamente, porque é um contrato que tem que servir a ambos, né? Ambos têm que ficar satisfeitos e resguardados. E para você encontrar, então, esse profissional que possa atender as duas partes e equilibrar o contrato, é a dificuldade, então, né, Sim, Michele? Exatamente. Então tá vendo, né, gente? Mais um momento aqui importante para a gente conhecer e também aí tentar também, de repente, se enquadrar nesse mundo profissional tão importante, tão vasto, que está se descortinando hoje para nós aqui. Bom, Michele, a gente tem mais um bloco aqui, eu vou chamar agora a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha, e também vou chamar o quadro do JUC na sequência, JUC Business, e na sequência também voltamos para, infelizmente, né, finalizar a nossa entrevista aqui, mas com certeza para deixar um imenso legado aqui para o nosso público. Vamos lá, então? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa coluna Direito Contratual, aqui no programa Direito e Justiça. Meu nome é Santos da Rocha e a temática de hoje é para aquele proprietário de terreno que tem interesse na venda, ou melhor, permutar esse terreno e otimizar o seu lucro. Vamos falar sobre o contrato de permuta de imóveis. Vamos entender o conceito, as cláusulas essenciais, a legislação aplicável e a jurisprudência relacionadas. A permuta de imóveis, também conhecida como permuta imobiliária, é uma modalidade contratual onde as partes trocam entre si bens imóveis. Diferente da compra e venda, onde a troca de um bem por dinheiro, na permuta, ambos os bens trocados possuem natureza imobiliária.
Isso pode envolver a troca de terrenos, casas, apartamentos ou qualquer outro tipo de imóvel. A legislação brasileira que regula os contratos de permuta é bastante abrangente e visa garantir a segurança jurídica das partes envolvidas. O principal arcabouço normativo está no Código Civil, particularmente nos artigos 533 a 537. Esses dispositivos legais tratam da troca de bens em geral, estabelecendo regras para a realização desse tipo de contrato. Embora não sejam focados na troca de bens móveis, esses artigos são aplicáveis por analogia aos contratos de permuta de imóveis, garantindo que as mesmas diretrizes e cuidados sejam observadas. Além da especificidade desses artigos, o contrato de permuta deve obedecer os princípios gerais que regem os contratos no direito brasileiro. Dentre esses princípios, destaca-se a boa-fé, que exige que as partes atuem com honestidade e transparência durante toda a negociação e execução do contrato. A boa-fé objetiva é fundamental para a manutenção da confiança mútua entre os contratantes e para a proteção dos interesses de ambos os lados. Outro princípio essencial é o da autonomia da vontade, que assegura às partes a liberdade de estipular as condições do contrato, desde que não contravenham a lei e a ordem pública ou os bons costumes. Esse princípio permite que as partes ajustem as cláusulas de acordo com as suas necessidades e interesses específicos, proporcionando flexibilidade e personalização ao contrato de permuta. O equilíbrio entre as partes, ou o princípio do equilíbrio contratual, também é crucial para garantir a justiça nas relações contratuais. Esse princípio preconiza que os contratos não devem impor ônus excessivos a uma das partes, sendo necessário, portanto, buscar a equivalência das prestações para evitar situações de vantagem indevida. No contexto da permuta de imóveis, isso implica na necessidade de avaliação justa dos bens trocados, considerando fatores como localização, estado de conservação e o valor de mercado. Esses princípios gerais complementam as disposições específicas do Código Civil, formando um conjunto normativo que busca a proteção das partes e assegurar a efetividade dos contratos de permuta. A permuta de terrenos por unidades imobiliárias na incorporação imobiliária é uma prática comum e bastante interessante do mercado. Nesse tipo de permuta, um proprietário de terreno entrega seu imóvel para uma incorporadora que, em troca, oferece unidades do empreendimento que será construído no local. Esse modelo de negócio é vantajoso para ambas as partes. O proprietário do terreno recebe unidades imobiliárias valorizadas e a incorporadora não precisa desembolsar grandes quantias em dinheiro para a aquisição do terreno. Entre as cláusulas essenciais de um contrato de permuta de imóveis, destacam-se a descrição detalhada dos bens envolvidos na permuta, a titularidade e a regularidade dos imóveis, a obrigação de entrega dos bens livres e desembaraçados, a responsabilidade por eventuais dívidas ou ônus existentes e as disposições sobre eventuais compensações em dinheiro, também denominada como torna, caso haja diferença entre o valor de um imóvel e do outro. A torna no contexto de um contrato de permuta refere-se a uma quantia em dinheiro que uma das partes pode ter que pagar à outra quando há uma diferença de valor entre os bens imóveis permutados. Por exemplo, se uma das partes está trocando um terreno com valor superior ao imóvel oferecido pela outra parte, a diferença do valor pode ser compensada então com a torna. De acordo com a legislação tributária brasileira, a torna é tratada como uma transação de compra e venda para fins de tributação. Isso significa que a parte que recebe a torna está sujeita à tributação sobre ganho de capital.
caso haja lucro na operação. Já a parte que paga a torna deve contabilizá-la como parte do custo de aquisição do imóvel. Além disso, tanto a permuta quanto a torna podem estar sujeitas ao ITBI, que seria então o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, variando então suas alíquotas, a base de cálculo, conforme a legislação municipal. Quanto à jurisprudência, os tribunais brasileiros têm diversas decisões sobre contratos de permuta de imóveis, abordando questões como a validade dos contratos, a regularidade dos imóveis permutados, a responsabilidade por vícios ocultos e a compensação por diferenças de valor. Na jurisprudência sobre permuta, alguns dos temas mais recorrentes incluem o descumprimento de cláusula contratual, quando uma das partes não cumpre a cláusula do contrato. A jurisprudência tem sido no sentido de deferir a reintegração da posse ao permutante adimplente, desde que se cumpram as exigências legais. Acerca da rescisão do contrato, em caso de inadimplência, a jurisprudência tende a decretar a resolução do contrato, obrigando a parte inadimplente a restituir o imóvel ao permutante adimplente, além de pagar multa contratual e danos materiais. Acerca da nulidade do contrato, quando os imóveis objeto da permuta não pertencem às partes envolvidas, tem-se declarado nulidade do contrato, devolvendo as partes ao estado em que se encontravam antes da permuta. Acerca da boa-fé e terceiros de boa-fé, o STJ aborda a questão da boa-fé e a proteção de terceiros de boa-fé, garantindo que o interesse desses terceiros sejam resguardados em caso de rescisão do contrato. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem decisões sobre a permuta imobiliária que envolvem a não tributação e a incidência do ITBI. Não tributação. O STJ decidiu que a permuta de imóveis não se equipara à compra e venda e, por isso, não há incidência de tributos como PIS/COFINS, IRPJ e CSLL. O STJ decidiu que a permuta de imóveis sem torna não é tributada, caso a pessoa jurídica apure o IRPJ e a CSLL pelo lucro presumido. Acerca da incidência do TBI, o STJ decidiu que a permuta de terrenos é uma transmissão onerosa de bens imóveis e, por isso, há incidência do ITBI. Cada município tem sua própria legislação sobre o ITBI, estabelecendo-se então as alíquotas e as regras específicas para o seu pagamento. Concluindo, então, a permuta de imóveis é uma modalidade contratual eficiente e vantajosa para as partes envolvidas, proporcionando flexibilidade nas transações imobiliárias e permitindo a troca direta de bens imóveis. Regulada pelo Código Civil e fundamentada em princípios gerais como a boa-fé, a autonomia da vontade e o equilíbrio contratual, a permuta garante a segurança jurídica necessária para os contratantes. Além disso, a prática comum de permuta de terrenos por unidades imobiliárias na incorporação imobiliária exemplifica como essa modalidade pode beneficiar tanto proprietários de terrenos quanto incorporadores. A torna sendo uma quantia em dinheiro paga para equilibrar valores, e os efeitos tributários associados, como tributação sobre o ganho de capital e o ITBI, são aspectos relevantes que devem ser considerados. A jurisprudência do STJ oferece diretrizes claras sobre questões contratuais, reforçando aí então a proteção dos direitos dos contratantes e terceiro de boa-fé. Em suma, a permuta de imóveis é um instrumento valioso no mercado imobiliário, permitindo transações seguras, eficientes e juridicamente respaldadas. Espero que o tema de hoje tenha sido útil. Agradeço pela atenção e até a próxima. O espaço Juc Business News, com o jornalista que vos fala, Luiz Augusto Juc, está no Sebrae, participando de um café promovido pela Abrazel, que é uma entidade ligada aí à área de alimentação, turismo. E eu vou conversar aqui
com um consultor de uma empresa que tem sede em Pinhais, que é o Pedro Cienci. Ele é da Gold Food Service. Tudo bem, Pedro? Você podia explicar para nós o que é a empresa de vocês? Primeiramente, bom dia ou boa tarde, depende de quem está assistindo. Um prazer falar contigo. Falar que a Gold Food Service é somente uma empresa de logística e distribuição é injustiça. Nós nos consideramos uma aliada e uma apoiadora da gastronomia. Nós apoiamos e incentivamos todo o movimento de gastronomia do Paraná, não só com produto, mas também com serviço, com trabalho de consultoria, com trabalho de pesquisa, com trabalho de desenvolvimento e, é claro, lógico, a parte de logística e distribuição de insumos, só para a rede food service. Perfeito, e eu vi ali na exposição de vocês que tem algum material ali, né? Vocês também, no caso, comercializam isso? Isso, a nossa intenção é atender a cozinha em todo o amplo aspecto, desde o sapato que o cozinheiro usa até uma panela mais tecnológica, passando também pelos insumos que necessitam ser modificados. A Gold atualmente ela trabalha com mais de 4.500 produtos diferentes, chamamos de SKUs, que é para atender a cozinha de forma completa. Perfeito. E a sede de vocês é em Pinhais. Vocês estão há quanto tempo? Isso, nós nos encontramos em Pinhais. Atualmente a Gold completou 21 anos e em poucos meses nós vamos continuar em Pinhais, mas nós vamos sair da Maringá e vamos para Jacob e Macanhã expandir o nosso tamanho. E o que é outro estado? Não, a Jacob e Macanhã é uma outra rua muito próxima, 900 metros de distância. Perfeito. Nós dobramos o nosso tamanho e a Gold começa a ser a casa da gastronomia, onde nós conseguimos ter uma loja dentro da loja. Perfeito. Eu gostaria que você explicasse mais sobre Casa da Gastronomia. Como é que vai funcionar? A Casa da Gastronomia nada mais é que um braço da Gold. Nós vamos ampliar os nossos SKUs, vamos sair de 4.500, vamos ter muito mais e agora a gente consegue receber o nosso cliente dentro da loja. Nós também temos um centro técnico, vamos expandir esse centro técnico para dar treinamento para outras equipes. Perfeito. E a empresa, ela é curitibana, paranaense ou tem participação de outras empresas? Não, ela é curitibana. Perfeito, então estamos aí. Falei então com o Pedro, que deu uma explicação muito interessante sobre uma empresa que tem sede em Pinhais e colocamos o Juc Business New à sua disposição, inclusive quando for inaugurar, gostaríamos de estar presente. Não, são nossos convidados, é uma honra. Ok, obrigado, Pedro. Voltamos então com o nosso último bloco, como eu falei até, que pena, Michele, porque eu queria estar conversando muito mais com você, que tem tanta coisa legal para falar e para te perguntar, mas assim, a gente já viu que você é uma profissional de primeira completíssima, né, que Obrigada. sabe muito além daquilo que deveria para atuar na tua área, né, e assim, a gente não falou de algo muito importante aqui, que é a tua empresa, né? Que é a Procult. A gente precisa falar sobre isso para que as pessoas conheçam e saibam ainda mais, né, o que você está fazendo, né, através da sua empresa, enfim, qual é o mote. A gente gosta de entender e até para que as pessoas possam também te procurar, para que você também possa assessorar, possa ser contratada, possa levar esses espetáculos lindos para esse país inteiro aí, né? Então, a Procult ela foi fundada em 2009 aqui em Curitiba e a gente tem duas linhas de atuação, os projetos artísticos e culturais e a produção de eventos, né? Como eu comentei com você até nos bastidores, a gente acabou entrando nessa área de eventos muito pelo nosso expertise dos editais de licitação, e daí eu sempre gostei de produzir evento, então acabei desenvolvendo isso também. E aí, com a pandemia, a gente teve uma parada geral, né? Sofreram muito, né? Foram um dos profissionais que mais sofreram, né? Inclusive. E quando começou a ter a retomada dos eventos presenciais, começou a se falar muito sobre uma tendência de eventos de experiência, de eventos personalizados. E aí eu olhei para minha sócia, que até não pôde vir hoje, mas e a gente falou assim, nossa, mas a gente faz isso desde que a gente começou.
Então, ou seja, não era nenhuma novidade. Não, e eu produzi durante 7 anos uma convenção de vendas do setor imobiliário, inclusive, e a gente criava um espetáculo de 4 horas de duração para a convenção, que era uma forma de dinamizar, de ter ludicidade, de tornar o evento mais divertido, porque era um evento de premiação, eram muitas premiações, né? Então, assim, era um evento motivacional, fui me envolvendo com o cliente, e, enfim, a gente acabou entendendo que é um lugar que hoje interessa muito pra gente atuar com mais ênfase, inclusive, né? Então, hoje a gente trabalha muito nessas 2 linhas. A gente tem a Espetacular, que é um festival internacional de artes para crianças, alguns outros projetos próprios também. A gente produz outros projetos para artistas, então nesse momento a gente está numa fase de captação de um projeto que é uma exposição da maquiagem artística nacional. Que legal. Que vai ser um projeto lindo, lindo, lindo. E assim, o nosso foco nos projetos culturais hoje é focado nas famílias, né? Então, a gente tem a gente faz essa ponte entre as empresas e as instituições e os projetos culturais e artísticos, ou criar projetos que atendam a demandas de comunicação, por exemplo, né? Isso a gente já fez muitas e muitas e muitas vezes. Mas a ideia é sempre, eu sempre falo que os nossos projetos, de uma maneira geral, independente de ser um projeto cultural ou um evento, a gente trabalha em 3 linhas, que é experiência, conhecimento e conexão. Legal. Essas são as 3 palavras que são as nossas, que assim, elas estão no DNA do nosso trabalho, né? E a gente tem aí um cuidado, um foco nas pessoas. Então eu comentei com você também que mesmo nos projetos de licitação, a gente sempre olha para as pessoas e tenta promover a melhor experiência possível, independente, como muitas agências ou muitas empresas de eventos fazem, né, que pegam o edital e faz check. Só vai listando e vendo se está cumprindo o requisito. Está cumprindo o requisito, exatamente. A gente nunca se contenta em só cumprir o requisito. Então, até porque é muito mais do que isso, né? Débora, se você pensar que hoje, como a gente comentou aquela hora, o tempo é o bem mais precioso das pessoas. Então, assim, você fazer uma pessoa sair de casa para ir até um lugar, para participar de um evento, assim, que não tenha não tem alma, não tem espírito, isso, né? Eu acho que é isso que a gente precisa muito hoje, né? Tá tudo muito, sei lá, muito formatado, enlatado, né? É muito pronto, nada pensado realmente para satisfação daquele público específico, né? Daquele nicho, e ter realmente uma essência, sabe? Que eu acho que a gente tá faltando muita essência hoje em dia, né? Eu que vivi a década de 80, era criança na época, né? Acho que faltava muita coisa naquela época, mas eu sinto muita falta de muitas coisas daquela época, né? Porque as coisas elas eram muito mais endereçadas para o público especificamente. Hoje a gente tem isso que você retratou mesmo, assim, enlatado, essa coisa pronta, essa coisa massificada, né? E isso realmente traz a necessidade da gente promover um resgate cultural, um resgate de pessoas, de ideias, enfim, de tudo aquilo que a gente precisa mesmo, sabe, de essência, de voltar a trazer aquilo de mais, sabe, nobre que a gente tem dentro da gente, né, e tornar, ver a pessoa como um indivíduo, né, como um ser único. E acho que e na pandemia a gente achou muito que isso ia acontecer depois que ela acabasse. Sim. Mas infelizmente a gente não viu isso acontecendo. Mas é porque assim, o corpo da gente, ele tem uma tendência a voltar para o padrão muito fácil. E eu senti muito isso depois da pandemia também. A gente achou que ia ter uma revolução em vários mercados, em várias situações, e os padrões eles retomaram. Porque tem uma coisa do a gente se manter no que é fácil, né? Então, quando eu falo que hoje, quando eu vou produzir um evento, o meu último evento foi um evento de compras públicas para empresas de inovação. Pense. E quando a gente foi produzir o evento, eu conversei com o cliente e falei, qual é a sensação que a gente quer que as pessoas tenham nesse evento?
Claro, é um evento formativo, né? Sim. Mas qual é a sensação? Então, a gente trabalha com todos os elementos cênicos do evento. Por exemplo, a gente tem um padrão que é eventos corporativos a gente chama de moving, que é aquele refletor que fica fazendo assim. Sei. E todos os eventos têm aquele negócio. Eu trabalho com iluminador de teatro. Isso faz toda a diferença. Você, por exemplo, quando chegar no evento, pode não perceber, mas você sente. Então, porque muda o ambiente, muda o ambiente. Então, a gente trabalha com sonoplastia, a gente trabalha com, às vezes, até cheiro. Olha só. E as pessoas não percebem, é isso mesmo, é aquela experiência que torna tudo mais rico, mais pensado para satisfazer o teu público, ou seja, ele não vai necessariamente ver ou perceber de forma tão rápida, né? Mas os sentidos vão estar ali e é aquela sensação que vai ser aquilo que ele leva. Isso. É aquela experiência única, né? Exatamente, que fica na memória e no coração. Exatamente, né? Eu acho que é bem isso que a gente conseguiu trazer hoje nesse programa, né, Michele? Essa tua experiência, essa tua simpatia, essa tua beleza, generosidade de estar aqui com a gente, falando um pouquinho. Olha lá quem veio brindar aqui o final, né? Para coroar aqui nessa nossa experiência também, né? Com a Michele, que foi tão incrível, porque eu realmente, eu não gosto do mais do mesmo, né? Quem me conhece sabe disso. Se for para fazer igual todo mundo está fazendo, eu não vou fazer. Então, eu acho que a gente tem que estar aqui para fazer a diferença no mundo. A gente tem que estar aqui para mostrar que sempre dá para fazer mais, dá para fazer melhor e com mais qualidade tudo que a gente se propõe a fazer. E trazer essa experiência tão incrível, tão fantástica da vida da Michele, pessoal, profissional, essa vontade dela de realmente revolucionar, de trazer dentro dos aspectos que ela faz, de produção artística, e ainda essa interação com outras áreas, né, que a gente falou até do direito aqui, para mim é sensacional. Eu realmente adoro, fiquei muito feliz, Michele, muito feliz mesmo, assim, de ver você, de te conhecer, desse primeiro momento tão especial, né, que a gente está vivendo, tendo essa oportunidade. Isso para mim é a experiência mais rica que eu tenho, é o que me move e o que me faz continuar fazendo o que eu faço aqui, né, nesse programa incrível que só tem me trazido essas boas experiências, sabe? Então, ter te conhecido e ver o teu trabalho, conhecer um pouquinho do que você faz, para mim, já ganhei o meu dia, minha semana, e esse programa que está, com certeza, incrível, e muita gente vai vir conversar com a gente por conta disso. Tomara, obrigada pela oportunidade, foi um prazer conhecer você. Eu confesso que quando eu estava vindo para cá, eu estava muito curiosa para saber onde a gente ia parar nessa conversa. E, nossa, eu estou muito emocionada até, porque, tipo, é muito legal encontrar pessoas como você. Imagina. Obrigada. Eu fico feliz e lisonjeada mesmo, tá? Que isso seja o início aí de uma grande amizade e conta comigo para o que você precisar. Obrigada. Eu amo pessoas assim, que realmente estão fazendo o mundo melhor e o mundo mais bonito, né? Isso é lindo. Obrigada. Tá bom? Obrigada mesmo, de coração, volte sempre que quiser. Obrigada. Tá bom? Obrigada mesmo. Bom, gente, eu me despeço de vocês, meu querido público, sempre com essa alegria, essa satisfação, e sabendo, né, que a gente fez a diferença, especialmente a Michele hoje aqui, essa pessoa belíssima, né, por dentro, por fora, e eu sei que, com certeza, tudo que ela falou aqui hoje transformou pelo menos uma vida. Eu tenho certeza que tudo isso que ela falou inspirou você a continuar nesse projeto, que é o projeto de vida, é o projeto de continuar acreditando que você pode ser melhor, que o seu amanhã pode ser melhor, independentemente da sua situação, mesmo que você esteja enfrentando uma dificuldade, independentemente do que você esteja passando. Acredite, continue, siga em frente, porque você pode chegar lá. Eu sei disso, você é capaz. E é isso que fica hoje pra gente aqui. Sucesso e até a próxima semana.